Gente, estou aqui em Vila Velha, com Vitória ao fundo, no estado do Espírito Santo, passando para trazer mais uma palavra para abençoar o seu coração. Muitos de nós sabemos que a palavra de Deus diz que a fé é a convicção das coisas que não se veem. Razão pela qual muitos de nós fomos ensinados que a fé é uma espécie de passo no escuro. É como se nos lançássemos naquilo que nós não vemos. Na verdade, eu quero te mostrar uma perspectiva um pouquinho diferente, ou talvez eu diria abrangente, a respeito desse assunto. Eu quero te mostrar que a fé, ela na verdade tem a sua própria visão. E nos próximos minutos eu quero te mostrar a importância de se ter olhos de fé. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, do verso 16 até o 18, Paulo começa dizendo: por isso não desanimamos. Uma afirmação ousada. Por isso não desanimamos. E diz ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O apóstolo Paulo mostra que um dos segredos de não desanimar é onde nós colocamos o foco. No verso 18 ele diz: não atentando nós nas coisas que se veem, e sim nas que não se veem. E diz: porque as que se veem são temporais, enquanto aquelas que não se veem são eternas. Sabemos que a fé é a convicção das coisas que não se veem, a certeza das coisas que se esperam, como está escrito em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1. Sabemos também que nesse mesmo texto de Paulo aos Coríntios, nessa mesma epístola, no capítulo seguinte, o capítulo 5, o verso 7, ele diz: visto que andamos por fé e não por vista. Nós sabemos que a caminhada de fé não depende da vista dos olhos. No entanto, isso não significa que a fé não tenha a sua própria visão. Ela tem a capacidade de desprezar a visão natural, mas ela tem a capacidade de enxergar a realidade espiritual. Quando Paulo diz: não atentamos nós nas coisas que se veem, ele está falando daquilo que se vê com o olho natural. Ele diz: mas nós atentamos nas coisas que não se veem. Ele está falando daquelas que não se veem com o olho natural, no entanto, são perceptíveis aos olhos de fé. Nós precisamos entender que o lugar onde nós colocamos os nossos olhos, o nosso foco, a maneira como nós olhamos, determina aquilo que nós vamos experimentar. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, naquela galeria dos heróis da fé, que Moisés ficou firme como quem vê o invisível. Ou seja, é possível ver aquilo que outros não veem. Eu não diria que a fé é um passo no escuro. A fé sabe exatamente aonde está pisando. O passo de fé pode parecer um passo no escuro para quem nos olha dar o passo de fé. Mas quem está crendo sabe exatamente onde ele está pisando, sabe exatamente onde ele está colocando os pés, porque a fé se firma na palavra de Deus, nas suas promessas, e a palavra de Deus revela a realidade espiritual. A fé, ela nos leva a enxergar a realidade das coisas espirituais. E nós precisamos ter essa visão. Eu percebo que muita gente desanima quando coloca os seus olhos nas circunstâncias. Quando Paulo diz: por isso não desanimamos, ele está dizendo: o homem exterior pode estar se corrompendo, as coisas do lado de fora podem estar piorando. Ele diz: mas do lado de dentro existe uma renovação, porque é possível espiritualmente, interiormente, você estar sendo aperfeiçoado, fortalecido por Deus, enquanto as coisas não estão bem do lado de fora. Nós aprendemos essa lição quando Moisés envia aqueles 12 espias para ver a terra de Canaã. A palavra de Deus era clara, eles deveriam ver a terra. E eles voltam dizendo: a terra é boa. De fato, como Deus disse, é a terra que mana leite e mel. Eles trouxeram o fruto, mostraram isso para o povo. No entanto, em vez de focar na qualidade daquilo que Deus prometeu, em vez deles enxergarem a materialização da promessa, eles desfrutando daquilo tudo, eles começam a apresentar as dificuldades que eles enxergaram nas circunstâncias. E diz: a terra é boa, no entanto tem gigante. A terra é boa, mas não apenas tem gigante, como eles também habitam em cidades fortificadas. O texto diz que eles voltaram dizendo: éramos aos nossos olhos e também éramos aos deles, lá em Números 13, 33, como gafanhotos. E o problema é que eles se viam da forma errada. Dois desses 12 espias, que foram os únicos homens numa geração inteira que entraram na terra, Josué e Caleb, eles tiveram uma atitude diferente. Eles dizem: a terra tem gigante, e daí? O capítulo 14 começa com eles dizendo: ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco, não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. É interessante perceber que esses dois homens, os únicos que entraram na terra da promessa,
eles tinham exatamente o mesmo Deus que o resto da nação, não só o resto dos espias, mas o resto da nação. Todos eles tinham as mesmas promessas e todos eles estavam diante dos mesmos problemas. Mas o que os diferenciou? A maneira como eles não apenas se viam, mas como eles enxergavam as coisas. Quem olha apenas as circunstâncias será intimidado por elas, será desanimado por elas. Quem tem olhos de fé é alguém que está numa posição e num patamar que vai muito além do otimista. Ele não está apenas esperando algo melhor, ele está enxergando a materialização da promessa, o cumprimento daquilo que Deus um dia falou e declarou, porque a fé sabe que Deus tem um compromisso com a sua palavra. A fé sabe que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra não há de passar. A fé sabe que Deus vela sobre a sua palavra para fazê-la cumprir. A fé sabe que Deus não pode mentir. Então a fé se agarra à realidade da palavra de Deus. É aqui que nós precisamos entender uma outra verdade. Nós nos relacionamos com dois mundos diferentes. O livro de Hebreus diz, lá no capítulo 11, no verso 3, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. A palavra traduzida mundos ali não é cosmos que fala do universo, é aionos, fala de eras, de dimensões. Ele diz de maneira que aquilo que se vê veio a existir a partir daquilo que não se vê. Ele está dizendo o mundo visível natural veio a existir a partir do mundo invisível, o mundo espiritual. Ou seja, apesar do mundo invisível espiritual não ser algo com o qual eu e você temos o contato contínuo constantemente, nós podemos dizer que ele é tão real quanto natural, ou até mesmo mais, porque foi dele, a partir dele, que as coisas naturais vieram a existir. Eliseu está diante de uma situação difícil. O exército inimigo da Síria cercou a cidade para prendê-lo. O seu servo vem desesperado, ai meu senhor, o que faremos? Porque quem olha para as circunstâncias desanima. Eliseu diz para ele, calma, em maior número são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Quando afirma isso, eu imagino na minha mente esse garoto olhando para Eliseu, para si, contando 1, 2, 2, 1, tentando fazer bater essa conta. Mas Eliseu faz uma oração e diz, abre ao Senhor, eu te peço, os olhos desse moço para que ele veja. E a Bíblia diz que Deus abriu os olhos do moço, não os olhos naturais, porque os olhos naturais estavam vendo bem, estavam vendo o problema. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos espirituais. E aquele moço viu que à volta de Eliseu havia carros, cavalos de fogo. Ele vê um exército de anjos e ele passa a enxergar a realidade espiritual. Eu quero que você entenda algo. Nós convivemos com dois mundos, o mundo natural e o mundo espiritual. Eu já vi pregadores de fé dizendo, olha, essa sua doença, esse seu problema não é verdade, porque a palavra de Deus diz outra coisa. Eu não concordo com eles. O seu problema é a verdade. A questão é que ele é verdade só no plano natural. E a fé, eu gosto de defini-la da seguinte forma. Ela é como se fosse, me permita aqui usar uma linguagem dos filmes de ficção científica, é como se ela fosse um portal entre dois mundos. A fé nos permite sair da realidade natural, onde estamos presos nas circunstâncias, atravessar esse portal, entrar na realidade espiritual, onde estão as realidades da palavra de Deus, aquilo que Deus falou a nosso respeito, que também é verdade, mas porque está num outro plano, numa outra dimensão, às vezes é uma verdade, uma realidade diferente que choca com a do reino natural. A fé tem a capacidade de nos levar através desse portal, agarrar as verdades espirituais do outro lado e trazê-las por meio desse mesmo portal, para que essas verdades se materializem na nossa realidade terrena. Nós precisamos entender que sem enxergar a realidade do que Deus prometeu, nós não temos como atrair a manifestação ou o cumprimento dessas promessas. Eu quero te desafiar a ter olhos de fé, a parar de olhar apenas o problema e deixar se intimidar ou assustar pelos próprios problemas ou pelo peso e a força das circunstâncias são contrárias. Nós precisamos, como povo de Deus, crer naquilo que Ele tem falado, crer naquilo que Ele tem prometido. E nós precisamos enxergar além do problema, não é desprezar o problema. A Bíblia diz que Abraão não levou em conta o seu próprio corpo adormecido. Ele não fingiu que não existia, mas ele não deixou que isso falasse mais alto do que a promessa que Deus tinha feito. Então eu não quero que você ignore o problema fingindo que ele não existe. Você o reconhece, mas você enxerga através dele e você vê a materialização da promessa. Você tem uma postura dizendo, se Deus falou, nós vamos experimentar. A terra tem gigante, e daí? Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco. Esse tipo de atitude é que vai nos levar além. O apóstolo Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, porque elas são temporais. Suas circunstâncias são sujeitas ao tempo, à mudança. Agora, quando ele diz atentando nós nas coisas que não se veem, diz porque elas são eternas. A realidade das circunstâncias, elas podem mudar.
Hoje as coisas estão boas, amanhã pode estar ruim. Ou o contrário, hoje não estão tão boas e amanhã podem melhorar. As circunstâncias mudam, mas a verdade da palavra de Deus não. Ela é a mesma, é imutável e nós precisamos... agarrá-la em fé e trazer a manifestação dela na nossa própria realidade. Eu quero te desafiar a viver não apenas pelas circunstâncias, elas vão abatê-lo, mas a viver pelo que a palavra de Deus diz, crendo, declarando a palavra, esperando que haja mudança à sua volta. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, que é chamado de o Espírito da fé, te fortaleça e te leve a uma postura mais firme de fé, em nome de Jesus. Aqui finalizo orando com você. Deus, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs que assistiram essa palavra agora. Foram despertados no seu coração pelo Espírito Santo. Eu oro que o poder do Senhor os envolva. Eu oro que o Espírito da fé fortaleça de forma sobrenatural o coração deles, como uma resposta à tua palavra. Que haja um novo fôlego, uma nova disposição, o desânimo seja dissipado em nome de Jesus e a tua palavra seja vivificada no coração de cada um deles. Em nome de Jesus.